e vamos a mais um dos vídeos de resumo de história falando da economia açucareira no período colonial brasileiro. A concepção que orientou a estrutura da exploração econômica na colônia portuguesa foi claramente mercantilista e o principal objetivo era gerar lucros em grande escala para o comércio e para a coroa portuguesa. Para uma maior rentabilidade, a economia colonial agroexportadora se baseava na monocultura, na grande propriedade de terra e no trabalho escravo. Essa política definiria as características básicas de toda a colonização portuguesa na América. Antes de ser cultivada na América Portuguesa, a cana-de-açúcar fez um longo caminho desde que saiu da Ásia e foi trazida para o Ocidente pelos árabes. No século XIII, já era cultivada na Península Itálica e na Península Ibérica, esta sob domínio muçulmano, e vendida na Europa pelos ibéricos como uma especiaria caríssima. Com as expedições marítimas, os portugueses introduziram o seu cultivo nas suas ilhas do Atlântico, e o açúcar fabricado era distribuído por comerciantes holandeses em um mercado que se expandia rapidamente. Os portugueses, com o aumento da produção e da comercialização do açúcar na Europa, puderam fazer nas ilhas um ensaio do que viria a ser o empreendimento açucareiro instalado em larga escala no Brasil colônia. As primeiras mudas de cana-de-açúcar foram trazidas para a América por Martim Afonso de Souza e plantadas na sua capitania de São Vicente. Posteriormente, tentou-se produzir açúcar em várias capitanias hereditárias. Plantadas nas capitanias da Bahia e de Pernambuco, onde prosperaram, a cana-de-açúcar consolidaria a colonização portuguesa na América. Algumas circunstâncias econômicas, históricas, geográficas e ecológicas se combinaram para que isso fosse possível. Entre elas, a experiência anterior portuguesa, o clima tropical e o solo fértil, a oferta de créditos pelos banqueiros holandeses e o interesse dos mesmos empresários holandeses em refinar e comercializar o açúcar na Europa. Já em meados do século XVI, Pernambuco e Bahia se tornaram os principais produtores de açúcar na colônia, por contarem com um adequado regime de chuvas e terras de boa qualidade próximas à costa ou a grandes rios. A unidade de produção do açúcar era o engenho, que no início significava apenas o moinho, onde se fazia a moagem da cana. Com o tempo, passou a incluir também o canavial, as pastagens, as máquinas e o conjunto das edificações. Situada no local mais elevado do engenho, a Casa Grande, era a residência do proprietário. Localizada em suas proximidades ficava a senzala, que era a habitação coletiva dos escravos, e também a capela, local dos cultos de religiosos e das reuniões dos moradores. Esse conjunto de edificações formavam o cenário do que se convencionou chamar de engenho. A produção do açúcar era uma operação complexa que passava por várias fases. Após o corte, a cana ia para a moagem, onde o caldo era extraído. Depois seguia para a casa das caldeiras, onde era fervido e transformado em melaço. Era então colocado para esfriar na casa de pulgar,
onde acontecia a drenagem e a secagem do açúcar em formas de barro por até 2 meses. No decorrer da safra, que durava até 10 meses, o ritmo de trabalho era exaustivo e realizado por escravos, com jornadas de trabalho superiores às 14 horas por dia. Devido à prolongada extensão da safra e do ritmo exaustivo do trabalho, era muito alta a taxa de mortalidade entre os escravos. Também integravam o engenho alguns trabalhadores livres assalariados, que exerciam funções especializadas, como a de feitor, cirurgião, mestre de açúcar, escrivão, marceneiro e outras. Havia 2 tipos de engenhos de acordo com seu tamanho. Os menores, movidos por tração animal, chamados de trapiches, e os maiores, movimentados por tração hidráulica, os chamados engenhos reais. E sua construção exigia muitos recursos. Por isso, existiam proprietários que vendiam a sua produção ou pagavam pelo uso da moenda em outros engenhos. Os engenhos, além do açúcar, produziam também o aguardente, que era usado no consumo local e principalmente no escambo para a obtenção de escravos na África.